Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui novamente para poder conversar com vocês para mais uma notícia sobre a COP. Apesar de hoje, dia 19, que está rodando aí, né, de assunto, que até encobriu o assunto da COP, é o tal do Banco Master. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo posteriormente, lá para frente, alguns anos depois, vocês pesquisem lá, Banco Master. E aí está dando um problema grande aqui em Brasília. Está tendo muito bafafá porque houve uma proposta de aquisição desse Banco Master, que era uma roubada, era uma granada sem pino, pelo Banco Estadual aqui do Distrito Federal, o BRB, e com a anuência do atual governador. Isso vai ser apurado, né, pela Polícia Federal, mas tem muita polêmica aqui em relação a isso, tá certo? Mas deixando esse assunto para quem é entendido dessa área de finanças e tudo, vamos entrar ao nosso assunto, que é a parte de segurança alimentar e principalmente produção de alimentos com sustentabilidade, com saudabilidade, que é isso que interessa para a gente, como alimentaristas, né? Então eu vou compartilhar com vocês as notícias que eu achei mais interessantes hoje, que estão ocorrendo na COP, principalmente aquilo que está sendo transmitido pelo pessoal da AgriZone. Como eu já falei para vocês, a AgriZone é uma área que foi criada, eu acho que é a primeira vez que existe em todas as conferências climáticas, uma área dedicada à parte da agropecuária. E aqui a gente vai ter na AgriZone a representação da Confederação Nacional de Agricultura, a representação da Embrapa, várias entidades, né, de todo o setor produtor agropecuário, do agronegócio, vão estar ali contidas, né, para poder fazer essa exposição para o mundo todo sobre a melhor agricultura tropical do mundo, que mais é produtiva, que mais conserva, que mais sustenta, que é a agricultura brasileira, tá certo? A agropecuária, a agricultura brasileira. Então, vamos primeiro colocar essa notícia aqui, ó, que houve uma manifestação dos pesquisadores, dos cientistas, falando, criticando com relação às negociações da COP30 em relação à emissão de combustíveis fósseis. E eles dizem, fora da realidade do planeta. Cientistas fazem dura crítica às negociações da COP30. Pesquisadores fazem um chamado a negociadores. Proteger as pessoas ou a indústria do petróleo. Quem que você acha que vai ganhar? A gente tem que rir, sabe por quê? Porque senão a gente fica com a cabeça pesada. É lógico que o poder do capital aí vai impulsionar e vai determinar que seja adiado mais uma vez esse acordo sobre redução, sobre transição energética, redução drástica e abrupta, definitiva da emissão de gases de efeito de estufa, principalmente decorrentes da queima de combustíveis fósseis. Como eu sempre venho falando aqui com vocês, não fomos nós que criamos esse problema. Essa emissão de CO2 ela vem desde o tempo da Revolução Industrial, e eu já mostrei um dado para vocês de 1850 a 2022, 2023, que os responsáveis por essa emissão, os 10 principais responsáveis, você vai contar aí os 5 primeiros, dos 5 que estão ali, eh, 4 não vieram aqui na COP, não vieram representados pelos seus presidentes na COP. Então, o que acontece? A COP é um assunto secundário para esses países. Quais países? China, Estados Unidos. Estados Unidos não precisa nem falar, né? O próprio Donald Trump ele falou que é uma grande bobagem, é uma grande mentira essa tal da questão da aquecimento climático e etc., que tem que continuar perfurando e tirando petróleo e queimando mesmo. A Índia, que ela vem aumentando nos últimos 5 anos, apesar de tudo que é dito nos acordos, nas conferências, ela vem aumentando a extração de carvão mineral absurdamente para queima, né, para utilização energética. A Rússia, que a gente pode dar até um ponto de crédito para eles pelo fato de estarem em guerra, e por isso continuam queimando muito petróleo. E até eu estava vendo recentemente que a Ucrânia ela atacou muitas refinarias da Rússia, né, através de drones. E imagina,
Esse é o realmente queimar petróleo, né, tá tudo sendo emitido para a atmosfera. Cada refinaria dessa que é atacada, todo aquele combustível que está ali estocado, ele vai para a atmosfera. E a União Europeia, que teve a menção do primeiro-ministro da Alemanha, e voltou, né, no final de semana para a Alemanha, falando: "Poxa, que maravilha, que bom estar de volta e sair de lá", né. E ele falou que vários jornalistas também mencionaram a mesma coisa. Então, essas grandes potências que poluíram o mundo e jogaram essa quantidade absurda de CO2, calcula-se que nós tínhamos 270 partes por milhões de CO2 na atmosfera antes da Revolução Industrial. Como é que você sabe disso? Eles fazem prospecções em áreas congeladas, que eles chamam de permafrost, solos permanentemente congelados há milhões de anos, e a neve, quando ela cai, ela captura a atmosfera que está naquele momento e ela vai formando camadas. Depois eles perfuram em forma de um tubo e vão cortando as camadas e avaliando que tipo de gases ficaram retidos ali. E com isso eles têm uma avaliação de quanto que tinha de CO2 e quanto que tem agora. E aí as mensurações são em tempo real, né. E aí você tem, hoje, 420 partes por milhões, então saindo de 270 para 420. É colocado e acreditado a esse aquecimento, além do CO2, outros gases, né, que são de efeito estufa, a essa atuação humana. Quer dizer, então, o que se tem como consenso climático que nós falamos é que o homem está afetando o clima. Eu não vou entrar nesse grau de discussão, porque aí entra em alguns dados que eu realmente não tenho competência para poder debater. Mas o que eu posso afirmar é que não houve, nesses acordos ambientais, uma redução significativa. E que, no início, o que foi desde a Rio 92 até aproximadamente Paris, né, o Acordo de Paris em 2015, é que os países ricos iriam realmente assumir o fato deles terem poluído mais, jogado mais gases de efeito estufa, uma forma de compensação para os países não desenvolvidos ou então em desenvolvimento, que possam também desenvolver, de forma que os países ricos também fossem mitigar, e eles são os principais produtores, a emissão de gases de efeito estufa. Não aconteceu, não vai acontecer, e aí vem a crítica dos cientistas que técnicos que são, eles vão fazer uma crítica a uma decisão política, tá? Então o que é importante que nós coloquemos é isso. O que nós temos é uma decisão política, né? O mundo agora ele deixou de ser está deixando de ser cada vez mais globalizado, apesar da interdependência das cadeias, para cada país se preocupar consigo, né? Os Estados Unidos, principalmente, tem esse discurso do Trump, America Great Again, então somos nós primeiro, depois o resto do mundo. E os países da Europa, muitos estão caminhando para esse sentido também. Então cabe a nós, países em desenvolvimento, que detemos uma matriz limpa, energética limpa, e que produzimos alimentos de uma forma também sustentável, mostrarmos para o mundo como é que se faz, sem abrir mão agora da nossa soberania de uso do solo. Isso que é fundamental. O solo nosso, quem vai dizer como a gente vai usar somos nós e não em razão de algum acordo que nós vamos assinar com outros países. E nessa opção de determinação de solo, e aí eu acho que é importante que cada um se posicione pensando que o Brasil é de todos e de cada um. Então, se você tem, pensando você sendo o dono do país, né, e você tem um país que 66% é vegetação nativa, 31% é área de uso, né, para essa produção de alimentos, etc. E dizem que você tem que reduzir ainda essa área, o que que você pensaria? Se você tem, ou então, como a gente tem na legislação ambiental, eu já citei isso, né, áreas de reserva que o próprio produtor rural ele é responsável por manter e cuidar, e ele não pode tocar, ou só salvo algumas exceções, alguns tipos de manejo, e a outra área que ele produz alimentos querem impedir que você produza. Quer dizer, aquela área que você deixou reservada, que já está lá no cadastro ambiental rural,
você não pode tocar, mas a outra que você ainda não tirou a vegetação, você, a princípio, até 2035, eles querem cessar, inclusive, o uso dessas áreas. Quer dizer, você comprou uma terra 100%, se nesse tempo você foi desmatando aos pouquinhos e não chegou naquilo que você podia ter de supressão vegetal, pode ser que eles impeçam até de você seguir naquela retirada de vegetação que a gente chama de legal, legalizada, tudo, com autorização e tudo, tá? Para produzir alimentos. Então, é essa discussão que os cientistas agora estão caindo a ficha, né? E não vai dar não vai dar bom, né? Eles vão querer impedir que a gente use o nosso solo para continuar queimando petróleo lá. Agora eu vou trazer para vocês uma coisa interessante sobre o dia de amanhã. O dia de amanhã vai ser dia 20, dia da Consciência Negra, vai ser feriado. E aí eu gostaria de colocar já os destaques da AgriZone na quinta-feira, né? E aí eu achei interessante, né? Vai ser colocado a discussão de como conciliar a agricultura, biodiversidade, serviços e ecossistemas, quer dizer, tudo a ver, produção de alimentos, biodiversidade, serviços ecossistêmicos. E você fazer essa conciliação entre a área que é a área de floresta ou área de preservação, junto com a área da agricultura. Esse de carne baixo carbono, Marfrig BRF Embrapa Gado de Corte. Esse eu vou ter que assistir, né, no Auditório 2, porque é aquilo que eu defendo. Então, eu já falei para vocês, a minha formação é em veterinária, e eu sou muito focado nessa questão da proteína animal. Nós temos muitos programas, né, que são lançados aí, e o pessoal, não, vamos reduzir o consumo de carne, porque vai impactar no meio ambiente. A gente já viu que o que impacta é a poluição dos países ricos, tá? Ponto final, representa, o Brasil representou de todo esse conjunto de emissão de gases de efeito de estufa 5%, sendo que desses 5%, uma área foi de supressão vegetal, foi desmatamento. Se retirando essa área de desmatamento, porque se você desmatou e é legal o desmatamento que você fez, essa área você vai revegetar com pastagens, com árvores, principalmente utilizando agora a técnica de integração lavoura-pecuária-floresta e animais, e você vai capturar carbono, tá certo? Então, o assunto é interessante por quê? Porque vai trazer carne de baixo carbono, que é possível você produzir carne, fazer a supressão, plantar, fazer lavouras e ir capturando e reduzindo cada vez mais para quase irrisórias emissões de gás metano que rapidamente vão ser convertidos, num prazo de 5, 6 anos, em CO2 e que vão ser reabsorvidos, né? Não esses mesmos, mas é lógico, né? Nesses gases da atmosfera, para poder formar a massa vegetal que o próprio gado consome. Então, é um ciclo que eu coloquei para vocês chamado ciclo curto de carbono. Nós estamos navegando nessa área, tá certo? Então, vale a pena vocês estudarem para não cair no engodo dessa história de dieta planetária, não vamos comer carne, segunda-feira sem carne para salvar o planeta, isso não vai salvar o planeta. Cientistas já mostraram, todo mundo já está sabendo agora, caiu a máscara. Tanto que o vice-presidente Alckmin falou, agora vai ser a COP da verdade e da responsabilidade. E os países ricos já pularam fora, não vão ter responsabilidade sobre isso. E da verdade é essa, a verdade é que eles poluíram, querem que a gente não cresça, que a gente não produza nem alimento, querem que a gente coma proteínas de outras fontes que não animal. E o que acontece com essas proteínas? São exportadas. Tá? E aí eles que têm dinheiro, eles compram a um preço bom, muito bom, né? E a gente, que é o detentor do solo brasileiro, não consegue comer a carne, a proteína por um preço acessível, por um preço justo. Isso a gente não pode permitir, tá, gente? Tanto na questão de segurança alimentar, como na questão de soberania alimentar e soberania no uso do nosso solo. E aí vem as notícias que eu achei interessantes aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, já para caminhar para o encerramento, que é as notícias de hoje, né? Que estão dentro do portal da Embrapa também, nessa AgriZone. E aí eu vi uma coisa interessante. Lá, Helder Barbalho ressalta a produção sustentável de alimentos no Brasil e visita a AgriZone. Então, o governador de Belém já está mostrando que realmente a gente tem uma produção sustentável de alimentos. E eu vi uma coisa interessante, além, mais abaixo, gestão estratégica, o Ministério da Agricultura lança programa de rastreabilidade voluntária. Rastreabilidade é o seguinte, gente.
Você, por exemplo, no caso de bovinos, a gente está caminhando para isso, mas no caso de verduras, legumes, a gente já tem mais. Você consegue, pelo QR Code que vai vir no próprio produto, você consegue fotografar e você consegue ver exatamente de que local aquele produto veio, é oriundo da onde. E aí você consegue fazer toda a rastreabilidade, qual a indústria que processou aquilo, quais distribuidoras fizeram também essa distribuição de alimentos, e você consegue chegar a tal alimento à origem, inclusive os insumos que foram utilizados para produzir esses alimentos. Isso é informação para o consumidor, tá? O Brasil está cada vez mais próximo de atingir esse grau de informação. E por que que é importante? Porque com isso nós temos dados mais precisos para poder garantir e provar que nossa produção é sustentável, até inclusive para poder exportar mais. Mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção, que é aqui, ó. Deixa eu verificar aqui. Está aqui a setinha. Lançamento busca democratizar acesso a informações sobre o biochar no Brasil. Biochar. Eu não tinha ouvido falar sobre isso. E eu fui correr atrás. Sabe o que que é o tal do biochar? Eles pegam essas massas vegetais, por exemplo, bagaço de cana, matérias orgânicas produzidas por plantas, eu não sei se ou animais, mas vamos pensar por plantas, fibras que não são facilmente utilizáveis, por exemplo, restos de coco, né? Que você tira a água do coco e fica aquela parte fibrosa, né? Casca de coco. Todos esses produtos que não são do alimento em si, no processamento, você pode juntar esses produtos e você pode produzir um carvão com esse produto. Como é que você faz isso? Você coloca ele numa pirólise, que é uma queima, né, com fogo, só que você coloca pouco oxigênio, então ele não queima e libera o gás, ele forma como se fosse um carvão, fica uma pedra queimada, né, que aquilo dali é o biochar. E onde é que eu encontrei isso daí? Doutor Gugu, Google, né? Então, olha só, biochar ou biocarvão é um material sólido e rico em carbono, semelhante ao carvão vegetal, produzido a partir da pirólise. Essa queima da biomassa, como resíduos agrícolas, florestais, se você tem áreas que você retirou de corte, até dentro das cidades acontece aqui em Brasília, você corta a árvore, faz poda de árvores e fica aquela massa, né? E você pode triturar aquilo ali e transformar em biochar. Esse biochar, ele consegue, cada tonelada, tirar 2 toneladas de carbono da atmosfera, porque foi retirada pela massa vegetal, aí volta, é importante saber o ciclo, tá, gente? Do carbono, o ciclo rápido. Então, esses produtos orgânicos, eles retiraram, principalmente vegetais, retiraram CO2 da atmosfera. E aí, quando você faz essa queima sem oxigênio, ele não libera mais o CO2, ele fica em forma de carvão, que é o tal do biochar. E esse tipo de biochar ele pode ser utilizado, inclusive, para poder fertilizar o solo, ajudar na fertilidade do solo, como matéria orgânica. Esse daí é a tal, vocês pesquisem, sobre a terra preta indígena. É um mistério que tem lá na Amazônia, né? E vocês vão ver que é mais ou menos isso. Eles estão tentando reproduzir essa qualidade de uma terra que existe lá na Amazônia, que os índios produziram e que tem um altíssimo grau de fertilidade, uma quantidade enorme de matéria orgânica, tá? E aí a gente está caminhando nesse sentido. Então, o que que eu quero dizer e deixar boa mensagem para vocês? Nós estamos cada vez mais mostrando para o mundo que nós temos capacidade quase que infinita, de produzir tecnologias para poder aperfeiçoar a produção sustentável de alimentos saudáveis, com tecnologia e inovação brasileiras, da melhor agricultura e agropecuária tropical do mundo. Então, vamos continuar acompanhando a COP, vamos torcer para que nossos representantes não assinem nenhuma bobagem que impeça que a gente consiga cada vez mais progredir, para que nós possamos atingir a tão almejada segurança alimentar e nutricional, a garantia do direito humano à alimentação adequada. Vamos ver se a política não, ou a ideologia estúpida não impede a técnica de prevalecer e fornecer os alimentos que a gente precisa. Vou encerrando por aqui, enviando minhas saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.